Com a chegada da pandemia, acho que todo mundo, de todos os campos do pensamento, começou a se perguntar como que a pandemia vai afetar as coisas, né? Então aqui a gente tá com vontade de refletir, de pensar um pouco junto com vocês, como que a pandemia vai ou pode afetar a literatura. Então eu chamo vocês para conversar comigo sobre esse assunto, e aí eu quero dar um exemplo meu, de um livro que eu escrevi e eu vou lançar. Vamos pensar junto? Vamos lá? Bom, eu acho que a pandemia, a primeira coisa que vai mudar é a nossa perspectiva sobre a ideia de espaço. Acho que a gente nunca mais vai conseguir pensar a cidade, o apartamento e as casas do mesmo lugar. A gente estava acostumado a pensar uma cidade a partir da ideia de deslocamento, né? A gente está em um lugar e ir para outro. Acho que a pandemia incorporou uma ideia de que a gente precisa ficar necessariamente em um lugar. E se a gente precisa ir para outro lugar, a gente vai para outro lugar no qual a gente também vai ficar. O deslocamento é algo que se perdeu na pandemia. Então, de certa forma, eu acho que a primeira coisa que a literatura vai ter que incorporar é uma ideia de que os espaços se tornam muito mais importantes do que as transições, do que os elementos que fazem a passagem de um lugar para outro. E por que eu trouxe esse exemplo? Porque esse ano eu vou lançar um livro que eu acabei de escrever, mas começou a ser desenvolvido 10 anos atrás, que a temática é justamente essa, a claustrofobia de uma pessoa que habita dentro de um apartamento. E qual é a história desse livro? A história basicamente é de um sujeito que tem uma paranoia de que quando ele sai de casa, alguém entra no apartamento dele e muda as coisas de lugar. E aí ele decide não mais sair de casa para que ninguém mais mude as coisas de lugar, né? Na verdade, eu comecei a escrever isso 10 anos atrás e eu não entendia muito bem o sentido disso. E aí, durante a pandemia, me veio de maneira muito clara na cabeça que eu tinha criado um personagem 10 anos atrás que vivia a situação que a gente era obrigado a viver hoje, né? Ou seja, ele escolhia ficar em casa para evitar um problema que ele imaginava que era real. Hoje em dia a gente precisa ficar em casa por conta de um problema real. Ou seja, a literatura já começa a modular a realidade a partir de uma perspectiva muito diferente, né? E o que é o conceito desse cara que fica trancado dentro desse apartamento fechado? Na verdade, ele passa a ficar obrigado a olhar todas as coisas dele ao mesmo tempo, a entrar em contato consigo próprio na perspectiva do apartamento, ou seja, o horizonte de mundo dele começa a se estreitar do tamanho do apartamento dele e ele começa a ver o mundo, ver as pessoas do lado de fora, ou seja, quem tá do lado de fora, quem tá vivendo em outros ambientes também fechados, a partir dessa perspectiva claustrofóbica. A gente poderia dar um exemplo sobre essa claustrofobia, como na peça Entre Quatro Paredes, do Sartre, em que aquelas 4 pessoas ficam trancadas no inferno e são obrigadas a conviver consigo própria. E nesse caso do meu livro, que se chama Conjugado, esse cara é obrigado a viver com a solidão de si próprio dentro de um apartamento em que todas as coisas que estão em torno dele só falam e dizem respeito a si próprio. Então é uma espécie de hipertrofia desse eu, desse nosso, né, coletivo que fica encarcerado dentro de um apartamento, ao mesmo tempo em que todas as coisas que existem no seu interior, todas as coisas internas da gente se ampliam demais. Então o mundo ele vai perdendo um pouco de importância e vai crescendo essa coisa que é a nossa perspectiva do mundo, né? E aí eu acho que essa ideia de uma claustrofobia da literatura, ela pode ser ampliada para muitos aspectos, né? Eu acho que, de alguma maneira, os livros podem aumentar de tamanho na medida em que as pessoas vão se debruçar mais tempo para escrever, ao mesmo tempo que eu acho que eles também podem diminuir bastante, porque a atenção das pessoas que estão lendo pode diminuir, porque você não consegue mais imaginar, dentro de uma literatura claustrofóbica, uma grande capacidade de concentração para um foco tão pequeno, né? Então, se a literatura ela vai se ater nesses espaços cada vez menores da vida, a partir de uma ideia que é do medo de pegar uma doença, de um medo do mundo e um medo que vai se espalhando para um medo do outro, né? Porque basicamente o que a pandemia coloca é um medo do outro, que a gente de alguma maneira vê o outro como uma ameaça, não só pra gente, mas uma ameaça coletiva. Eu acho que a literatura de alguma maneira vai pegar isso e transformar de maneira muito virulenta, de maneira muito forte, e a gente vai poder ver em poucos anos, talvez a gente já comece a ver uma literatura que não consiga mais reconstruir o mundo a partir do lado de fora, né? A literatura vai ter que inventar um mundo que se reconstrói por dentro. Assim como durante a pandemia a gente teve que olhar pra gente, pros nossos hábitos, pros nossos valores, pra nossa rotina, pra nossa profissão, pro nosso trabalho, pra nossa casa e pra nossas coisas, eu acho que a literatura também vai ter que se voltar pra própria
própria estrutura. O que ela vai escrever, sobre o que ela vai se debruçar e como que ela vai oferecer as saídas e os resultados para construir um mundo diferente. E no meu livrinho chamado Conjugado, e que eu vou botar o link aqui na descrição, caso você queira conhecer mais e comprar, para poder ajudar um menino que está lançando o livro dele, eu acho que a minha solução foi tentar criar uma espécie de pacificação com o mundo das coisas. Como se, na tentativa de dissolver o mundo do lado de fora, a gente fosse obrigado a reconhecer a importância, o tamanho e o valor das coisas de dentro. Mesmo que essas coisas comecem a desaparecer e a desvanecer do mundo, né? Na prática, eu acho que a gente vai ter que inventar um novo mundo que a literatura talvez já estivesse refletindo antes, talvez que ela não dê conta totalmente, mas provavelmente, como sempre, eu acho que é o mundo da arte que vai antecipar as grandes soluções. Então, se a gente quer transformar um mundo melhor, principalmente depois dessa pandemia, que a gente espera desesperadamente que acabe, eu acho que a melhor forma é escutar o que os artistas estão fazendo, estão anunciando e estão pensando. O que vocês acham? Vocês acham que o mundo da pandemia já está anunciado na literatura? Você acha que a literatura tem as saídas para o mundo? E essa foi mais uma Nota Literária. Curta, comente, siga o Nota Terapia nas redes sociais, que logo mais, logo menos, estamos de volta. Compre o meu livro, pelo amor de Deus, eu peço, eu me humilho, se quiser eu me ajoelho. Compre o meu livrinho. Compre o meu livrinho. Voltamos logo mais, logo menos e até mais.